Bom, mais uma vez, boa noite para vocês, né? E vamos tratar sobre reforma tributária, sobre o que vai impactar diretamente para vocês, tá? O assunto é bem pertinente. Algumas ações a gente já vem passando através do nosso setor fiscal, algumas ações que precisam ser adotadas. Está sendo feito um escalonamento, né? Então, as empresas que não são simples, as empresas que são lucro presumido, as empresas que são lucro real, elas precisam se preocupar logo, elas precisam ajustar logo. Na verdade, a gente já expediu vários comunicados há muito tempo. Quem não se ajustou já está atrasado, tá? E as empresas que são simples também precisam começar a se preocupar, porque se for deixar para em cima da hora, não vai dar tempo. É muita coisa que precisa ser ajustado. Para algumas empresas vai ser um pouquinho mais simples esses ajustes, para outras um pouquinho mais complexo. Mas todo mundo precisa se preocupar, tá? Isso aí é um fato. E recentemente, eu botei logo na página inicial, porque eu acho que era o mais importante. Primeiro vamos botar todo mundo na mesma página. Eu acho que a maioria já deve saber, imagino que todos, que a reforma tributária ela vai extinguir alguns impostos, né? Ela vai tirar o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, e vai entrar a CBS e o IBS. Poxa, mas eu não pago PIS, não pago COFINS, eu sou simples. Todo mundo paga PIS, paga COFINS, paga ICMS ou ISS, mesmo no Simples, porque se você observar a guia do Simples, você vai ver a discriminação de todos os impostos que você paga. E lá dentro tem também esses impostos. Então, impacta todo mundo. E recentemente saiu foi divulgado pelo Comitê Gestor da Reforma a estimativa da alíquota. Tá? A gente já esperava que fosse algo em torno de 26% a 30%. Essa estimativa ela foi aumentando ao longo do tempo em que em que se aproximava a reforma. E isso aí é só uma estimativa. É só uma estimativa. A CBS, que é o que substitui o PIS e a COFINS, ela está estimada pelo Comitê Gestor em 9,21%. O IBS, que é o que substitui o ICMS e o ISS, está estimado em 18,7%. Essa estimativa ela ainda tem que passar pelo Senado. Se não tiver nenhuma mudança, ela tem que ir para o TCU. Após aprovado pelo TCU, essa estimativa ela é sacramentada. Ainda assim, ela só se torna uma alíquota referencial. O que é isso? Se os estados ou os municípios que têm o poder de adotar as suas próprias alíquotas não fizerem isso, então é essa alíquota referencial que vai ser seguido. Mas os estados e os municípios podem adotar, isso no caso do IBS, porque o CBS é federal, tá? Eles podem adotar as alíquotas próprias, tanto mais quanto menos. E se fizer isso, é essa alíquota que a gente tem que adotar. Então, por mais simplicidade que foi vendido que a reforma iria trazer, ainda assim vai existir uma diversidade. Agora vai ser um pouco mais uniforme do que era, vai ser um pouco mais padronizado. Tá? Então, é em cima dessas alíquotas que a gente vai começar a trabalhar. Antes a gente trabalhava em 26, 26,5, já estava, nas últimas conversas, eu já estava começando em 28, mas isso ainda pode aumentar, né? Pode aumentar porque o período de 2027, que era para trabalhar com alíquota teste, não veio funcionando de uma forma efetiva como era para funcionar. Tanto que essas prorrogações das emissões de nota, das rejeições de nota, faz com que a Receita Federal ela não tenha as informações suficientes para avaliar a perda ou o ganho que vai existir com as mudanças dos impostos. Tá? Opa, peraí, agora vai. Peraí, deixa eu botar aqui que não está passando aqui, só um minutinho. Pronto.
Agora vai. Então, vamos lá. Isso aí eu já mencionei como é que vai funcionar o CBS, que substitui PIS e COFINS, o IBS, ICMS e ISS, e foi criado o IS, o Imposto Seletivo, que também é popularmente chamado como Imposto do Pecado. Ele vai ser atingido para as indústrias. Não tem muita coisa sobre isso ainda, não tem regulamentação, está previsto para janeiro de 2027. Porém, não tem muito o que falar sobre o IS. Tá? Existe uma série de dúvidas, uma série de regulamentações que ainda tem que ser feito para que ele seja efetivamente trabalhado, analisado e colocado em prática. Perfeito? E esse é o cronograma que, por enquanto, vai ser seguido fielmente. O ano que a gente está, o ano de 2026, é basicamente um ano de teste. Para quem já está trabalhando com as notas fiscais na formatação correta, com a parametrização correta em seus sistemas, já vai estar saindo valores de IBS e de CBS. E esses valores é meramente para a análise que eu comentei da Receita avaliar quanto de fato deve ser as alíquotas dos impostos. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, já começa para valer. Só que janeiro já está batendo a porta, tá? O primeiro recado que eu quero deixar, o janeiro já está batendo a porta. E em 2027, o PIS e a COFINS ela deixa de existir. E o CBS, naquela alíquota de 9,21%, ela de fato já vai começar a ser cobrada para todos. Tá? Os simples vão ter suas particularidades. A partir de 2028, em 2028 ainda, vai ser um momento ainda de transição, de adaptação. A gente não sabe como é que o fisco ainda vai se comportar em relação a alguns pontos, mas é um momento ainda de adaptação. E a partir de 2029, aí começa a transição dos impostos estaduais e os impostos municipais. Vai deixar de existir o ICMS, vai deixar de existir o ISS, mas de forma progressiva. Vai ser um momento assim bem desafiador, porque o ICMS e o ISS eles vão reduzir 10, 20, 30 e 40% a cada ano. 2029, 2030, 2031 e 2032. E nesse mesmo percentual que vai sendo reduzido o ICMS e o ISS, vai sendo incrementado o IBS, naquele percentual de, eu não decorei ainda, 18,70, porque isso aí é tão recente eu não decorei ainda. 18,70. Tá? Então vai acrescendo em 10, 20, 30 e 40% ano a ano. Quando chegar em 2033, é a finalização da reforma. 2033 deixa de existir completamente o ICMS e o ISS. O CBS já vinha sendo aplicado completamente desde 2027 e o IBS passa a valer efetivamente. Tá? Então a gente vai ter muito tempo ainda para poder estar falando sobre reforma, para estar sentindo, para talvez estar mudando algumas coisas, mudando exigências. Mas o primeiro ponto, agora sim, para quem é simples, começa a partir de setembro. A partir de setembro vai ser um momento transformador para quem é simples, um momento de escolha. Se você vai ser simples no modelo normal, tradicional, que você já tem hoje, e se você vai ser simples no modelo híbrido. Tá? Essa escolha, graças a Deus, vai poder ser feita a cada 6 meses. Então, a escolha que a gente vai fazer agora em 30/9, mesmo sem ter uma alíquota referencial totalmente consolidada, porque aí ainda é uma estimativa, pode ser mudada, a gente vai ter que fazer uma escolha agora. Muitas empresas, pelo que a gente tem acompanhado aqui, ainda não se adaptaram daquele bate-papo que a gente teve em janeiro, de estar pegando nota fiscal de tudo, porque com a nota fiscal que a gente vai conseguir avaliar se para você vale a pena mudar para o regime híbrido do Simples ou não, para poder avaliar o tipo de crédito que você tem, porque não é tudo que dá crédito. Então, isso é um primeiro ponto, vocês precisam se adaptar. Está previsto para, em outubro,
a gente fazer uma reavaliação, tem a opção de mudar. Mas, sinceramente, eu não acho que é tempo suficiente para quem não se adaptou se adaptar, tá? Mas tem essa previsão. Se por acaso a gente escolher um regime que for avaliado, que pode ser mudado, que é melhor ser mudado, em abril vai ser permitido fazer essa mudança novamente. Então, a cada 6 meses, a Receita Federal vai abrir a janela para você optar pelo simples híbrido ou pelo simples tradicional. Isso é a parte positiva, tá? Porque se você não conseguir se adaptar, for se adaptando ao longo do tempo, ao longo dos meses, e no meio do caminho a gente perceber que precisa mudar, a gente muda. Mas com o tempo aqui eu vou explicar a diferença básica entre o simples híbrido e o simples tradicional, tá? Não, já vai ser agora. Eu nem não lembro, já vai ser agora. O primeiro ponto, o simples tradicional, você continua pagando tudo por enquanto, da mesma forma que você vem pagando. Por enquanto, com as mesmas alíquotas que você vem pagando, a não ser que até o final do ano saia alguma mudança. Existe a previsibilidade de ter uma mudança no simples, com aumento de limite. Geralmente, quando aumenta o limite, eles mexem nas faixas e aí vai mexer em alíquota. Mas, por enquanto, continuo no simples tradicional, eu pago do mesmo jeito, eu tenho menos obrigações como eu já tenho hoje dentro do Simples Nacional, porém eu tenho um problema. Eu não gero crédito para CNPJs da forma que eu geraria se eu estivesse fora do Simples tradicional. O crédito que eu vou gerar é minúsculo, por isso que eu estou colocando que não gera. É minúsculo, minúsculo, minúsculo. Então, eu não vou ser atrativo se o meu cliente final são PJs. Se eu tenho como cliente final totalmente PJs, ou parte dos clientes, um percentual expressivo da minha receita seja PJ, eu já vou eu vou perder competitividade em relação aos seus concorrentes, tá? Então, esse é um primeiro grande ponto. Tem cliente que só presta serviço para PJ. Para esse cliente, sinceramente, por pior que seja o regime híbrido, possivelmente ele precise ir para o regime híbrido. Só não vai se ele não quiser, mas a nossa orientação vai ser vá para o regime híbrido. Porque para teu cliente vai ser importante ele ter o crédito. Porque a alíquota é alta, mas o crédito que é o que faz reduzir o valor do imposto do IBS e do CBS. Tá? Agora, se você só vende para pessoa física, e essa pessoa física não seja contribuinte, porque existem casos que ela pode ser contribuinte, e aquilo que você vende para ela, caso ela seja contribuinte, não gere crédito, então não faz sentido também ir para o regime híbrido. Você pode continuar, por enquanto, na forma que você está. Agora, o que é que vale a pena o regime híbrido? Qual é a diferença? O que é que vale a pena não? Qual é a diferença? Tirando o que você pagava de PIS, de COFINS, de ICMS ou de ISS, sobra o quê? Sobra o imposto de renda, sobra a contribuição social e sobra o INSS, que quando está no Simples não paga pela folha, paga pelo faturamento, né? Isso você continua pagando do mesmo jeito. Agora, os novos impostos você paga como se fosse fora do Simples. Por isso que é híbrido. Você paga parte do imposto como se fosse simples, a outra parte como se não fosse simples. Qual é o bacana disso? Você entrega crédito de forma integral para os seus clientes. Então, ninguém vai pensar em trocar, te trocar como fornecedor somente pelo fato de que você não está agregando financeiramente algo para ele. Vou dar um exemplo aqui da FIB Contabilidade. A FIB Contabilidade ela é simples. Ela não vai poder ser simples normal. Porque se eu for simples normal, não vou gerar crédito para ninguém, vou gerar um crédito irrisório. Então eu vou ter que ser, no mínimo, simples híbrido. Ou então, se valer a pena, eu vou sair do simples. Mas simples normal eu não vou poder ser. Essa avaliação que a gente faz dos nossos clientes é a avaliação que vocês têm que fazer dos clientes de vocês. E aí acionar a gente, olha, meus clientes precisam de crédito. Se meus clientes precisam de crédito, eu não posso ficar no simples normal, eu posso perder os clientes, ou parte dos clientes. Agora, em compensação, eu vou ter uma
carga de obrigações muito maior do que eu tenho hoje. Eu vou mudar minha postura de entrega de declarações com a Receita Federal, com os órgãos de uma forma geral, com o Estado, com o município em relação a algumas cidades. Com o Simples, isso é muito mais facilitado. Então, isso precisa ser muito bem analisado. Você vai ter direito a crédito, então suas despesas vai fazer diferença. Do mesmo jeito que você vai dar crédito para teu cliente, tudo que você, tudo não, mas algumas coisas, algumas despesas que você tem também vão te gerar crédito. E é esse jogo de débito e crédito do que eu faço, do que eu pago versus o que eu adquiro, que vai fazer valer a pena ou não financeiramente, tá? Tributariamente. Mas, volto a falar, alguns vão ser obrigados por causa de seus clientes. Tá aí, como eu tinha dito antes, as alíquotas de referência, né? Só para frisar novamente, a parte federal é o que vale em 2027, ela é 9,21%. Isso aqui já está valendo em 2027, tá? Então, para quem é lucro presumido, para quem é lucro real, a gente vai depois mostrar uma simulação rápida aí, só para vocês entenderem até a sistemática também como vai mudar. E para quem for simples no modelo híbrido, vai pagar essa alíquota. Agora, para quem desculpe, para o IBS, é só a partir de 2029, a parte do ICMS, a parte do ISS. Emily fez uma pergunta aqui, deixa eu só abrir aqui para ver, Emily. Em relação aos planos de saúde, Emily, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Assim, se os planos de saúde, eles não são simples nacional, por questão de faturamento, então eles vão precisar de crédito. Qual é a diferença aí do plano de saúde para quando você faz um atendimento com uma outra pessoa jurídica? É porque o plano de saúde dificilmente vai poder estar também descredenciando todo mundo, né? Então a gente vai ter que entender qual vai ser a movimentação do plano de saúde em relação a isso. Agora, ele vai ter um prejuízo. Ele vai ter um prejuízo porque ele não vai ter muito crédito. Consequentemente, deve afetar no valor do repasse que ele te faz. Isso deve acontecer. Então, a gente vai ter que entender ainda qual vai ser essa movimentação. Dificilmente eles vão dar esses sinais. Tem uma coisa positiva. Eu vou falar aí sobre a questão de algumas reduções que tem para alguns setores. Plano de saúde tem redução de 60% das alíquotas. Então, por mais que você não dê muito crédito para eles, ele vai ter um imposto muito mais reduzido do que qualquer outra empresa. Ele não é a menor redução que tem, mas ele tem um imposto muito mais reduzido. Então, com isso, tem uma facilidade, tá? Tem uma facilidade. A área de saúde, de uma forma geral, tem uma redução. Então, essas alíquotas que a gente está passando aí são as alíquotas gerais. A alíquota para todo mundo, padrão, né? Mas existem reduções para alguns ramos. Perfeito? Então, o foco agora, o foco para o ano que vem é o CBS, tá? Eu não vou falar muito mais de IBS, apesar de algumas coisas a gente vai mostrar do conjunto, mas o foco para 2027 é o CBS, que substitui pelo PIS e COFINS. Perfeito? Como é que vai funcionar a sistemática de crédito? Que esse é o mais importante, porque o débito, se eu já sei qual é a minha alíquota, eu sei quanto é que eu tenho que pagar. Isso é previsível. Agora, o que é que eu tenho direito a crédito? Como é que funciona essa sistemática? O que é que eu tenho direito? Desculpa, eu vou falar daqui a pouco. Mas como é que funciona essa sistemática? Vocês vão precisar ter um cuidado muito grande com o fornecedor de vocês. Porque, primeiro ponto, vocês vão comprar do fornecedor, o fornecedor vai emitir a nota para vocês. Daqui a pouco eu também vou explicar como é que vai funcionar essa coisa do valor do imposto, que vai mudar, a forma que é calculado o imposto. Mas ele vai emitir a nota para vocês. Vocês vão ter a possibilidade de registrar esse crédito no valor que ele fornecer.
Então, se ele tem o crédito integral, os 9,21%, ele é uma empresa padrão, ele vai te dar 9,21% de crédito. Se ele tem algum tipo de redução, ele também vai te dar o crédito com redução. Se ele é isento, ele não vai te dar crédito nenhum. Então você vai ter direito a registrar esse crédito. Aí agora vem uma grande sacada, o split payment. O split payment. O split payment vai ser um sistema novo que eles vão adotar, já está em construção, e esse split payment ele vai repassar para o governo imediatamente o imposto. Eu vou explicar também um pouquinho mais sobre ele. Então ele repassa, você paga para o fornecedor, ele repassa imediatamente para o governo. Mas enquanto esse split payment não estiver funcionando, você só vai ter direito ao crédito de fato se o teu fornecedor pagar o imposto. Enquanto ele não pagar, você não pode usar esse crédito. Então, um dos pontos mais importantes que vocês vão ter é a gestão dos seus fornecedores. Vocês só não vão se preocupar com isso se vocês forem o simples tradicional. Mas se vocês forem o simples híbrido, ou se vocês forem qualquer outro regime, se você tiver um fornecedor que não paga os seus impostos, ele não está te dando crédito. Você não pode se apropriar desse crédito. Você não pode usar. Só vai poder usar quando ele pagar. Então vocês vão ter que triar muito bem esses seus fornecedores, tá? Aqui serve para justamente eu ilustrar melhor como é que funciona o split payment. Olha só. Aqui é a empresa de vocês. Vocês compraram de um determinado fornecedor, tá? E nessa compra, o valor, o IBS, o CBS é um imposto por fora. Isso vai ter que mudar totalmente a precificação de vocês, para quem pode. Tem gente que não pode, não vai ter jeito. Recebe de plano de saúde, o valor já é fechado. O que vai diminuir é o valor líquido que vai sobrar para você. Quando esse split payment estiver funcionando, a instituição financeira, seja você recebendo por Pix, seja por boleto, seja por cartão, a instituição financeira vai ser obrigada a reter o valor do imposto. Se hoje você vende um produto de R$100, dentro desses R$100 já tem um imposto que você calculou, já tem seus custos, já tem sua margem e já tem o imposto. Se você continua vendendo esse produto por R$100, você não faz a precificação, já que agora o imposto não é mais por dentro, o imposto é por fora, o que vai acontecer? O cliente não vai te pagar R$100. Você tem que cobrar R$100 mais R$27,91. Você vai ter que cobrar R$127,91. Ele vai te pagar R$127,91. O governo já fica com R$27,91 e você recebe 100. Se você não mexe na sua precificação, 27,91% do valor que você cobrar já vai ser retido de imposto. E possivelmente sua margem vai diminuir bastante. Porque hoje, com certeza, você não está calculando 27,91% de imposto em cima do seu preço. Então, você vai ter que mexer na sua precificação, não tem jeito. Até aí todo mundo está entendendo, gente? Ou vocês têm alguma dúvida no processo? Tá dando para... Eu estou tentando explicar da forma mais simples possível. Não estou tentando entrar na parte técnica. Mas é difícil não falar da reforma sem falar um pouquinho da parte técnica, tá? Mas eu estou tentando ser o mais simples possível no que eu vou falar. Estou até tentando aqui pensar umas 2, 3 vezes antes de falar para não falar muitos termos técnicos. Tá? Então, aí o que acontece? Nesse momento que ele vai descontar teu imposto, ele não vai se preocupar em um primeiro momento, isso está programado para acontecer também, mas no primeiro momento ele não vai se preocupar se você tem crédito ou não. E se você tiver crédito e, por acaso, na apuração que for feita, foi identificado que você pagou imposto a mais, segundo a norma, eu quero acreditar vendo, a Receita tem 3 dias úteis para te devolver esse dinheiro. Tá? Tem que entender como é que vai ser esse processo ainda, como é que eles vão, se vai ter que fazer algum tipo de procedimento ou isso vai ser automático, mas está normatizado isso.
3 dias úteis para devolver esse dinheiro. Vai chegar um momento que essa análise que ele vai fazer vai ser imediata. E aí, na hora que ele for, você vai, seu produto é 100, você cobrou 127,91, mas se você tiver crédito lá disponível, que o fornecedor já pagou, ele automaticamente vai fazer a verificação e vai abater do valor que você tenha de imposto. Então, em vez de você receber 100, talvez você receba um pouco mais. Esse sistema que eles estão criando, para vocês terem ideia, já está criado, já está em fase de teste, na verdade. Ele é tão robusto. A Receita gastou 2 bi para poder construir. E ele promete ser 20 vezes mais rápido do que o Pix. Então, a única forma de falhar, segundo a própria Receita Federal, a única forma de falhar é na época da Black Friday. Tirando a época da Black Friday, o sistema vai funcionar perfeitamente. O que é que vai acontecer com isso? Isso vai implicar diretamente no fluxo de caixa de vocês. Se vocês não tiverem um fluxo de caixa folgado, vocês vão sentir, tá? Porque, na teoria, o preço de compra, o preço que teus fornecedores venderem para você vai aumentar um pouco, porque vai ser embutido um percentual de imposto a mais. O preço de venda final para o consumidor vai aumentar um pouco, porque a base de imposto é maior. E aí, seu imposto vai aumentar, diminuir, dependendo da tua estrutura financeira, dependendo da tua realidade, dependendo do tipo de gastos que você tiver, tá? Para alguns, a gente já fez algumas análises prévias aqui, para alguns vai ser muito interessante, para outros vai ser muito ruim. Mas, infelizmente, é o que tem, né? A gente não pode mudar o que está aprovado hoje. Se mudar alguma coisa, não sei nem se dá tempo para mudar para 2027, porque existem prazos legais. Então, possivelmente, para o CBS vai começar assim mesmo, não vai ter jeito. Tá? Eu fiz uma telinha aí para tentar resumir para vocês o que gera crédito e o que não gera crédito. A lista é muito extensa, tá? Então, não dá para a gente resumir de uma forma simples assim. Principalmente o que não gera crédito. Tem um monte de análise que tem que fazer. Tem um monte de situações que tem que ser verificadas a depender da realidade de cada empresa. Mas, no geral, mercadoria gera crédito. Matéria-prima e insumos, no caso de indústria, gera crédito. A energia elétrica, para alguns casos, gera crédito. Os serviços contratados de terceiros, aí eu exemplifiquei aí, por exemplo, os mais óbvios, né? O TI, a contabilidade, os serviços de logística do transportador gera crédito. O transporte, mesmo que seja autônomo, tá? Mesmo que o transporte seja autônomo que você tenha contratado, ele vai te gerar um crédito. Agora, um crédito presumido, é um crédito diferente. E aí também tem um monte de regrinha. Os aluguéis de imóveis, tem um asterisco bem grande aí que eu devia ter colocado aí. Os aluguéis de imóveis, ele só vai gerar crédito para você, primeiro, obviamente, se a primeira hipótese é se o teu locatário, se o proprietário for pessoa jurídica, aí vai gerar crédito, porque ele vai ser, inclusive, obrigado agora a emitir nota fiscal, tá? E se pessoa física, somente se ele for considerado um contribuinte do IBS do CBS. Porque ele também vai. O proprietário de imóvel, pessoa física, pode também ter que pagar esses impostos. Mas aí tem um monte de porém, ele tem que ter pelo menos 3 imóveis, ele tem que ter um valor específico que o obrigue de fazer de emitir nota e gerar crédito, de ser contribuinte. Então, quem tem aluguel que paga para a pessoa física vai ter que saber do seu proprietário se ele vai ser contribuinte do CBS ou do DBS. Porque se ele for contribuinte, ele vai tirar crédito. Se ele não for contribuinte, infelizmente o aluguel não vai ser crédito para você. Se for te gerar crédito, obrigatoriamente ele vai ter que te dar uma nota fiscal. Sem a nota fiscal, você não tem crédito. Ele é
Ele é contribuinte, Fernando, pode fazer. Ô, Dayana, Laís, Rebeca, pode fazer aí que ele já me disse que é. Não adianta se ele não tiver nota e não gerar nota. Tá? Então, a nota fiscal, por si só, ela vai ser fundamental para você ter direito ou não ao crédito. E aí é onde começa a mudar o jogo para todo mundo. Aí é onde começa a fazer a diferença, por exemplo, o simples normal e o simples híbrido. Porque se você tem um fornecedor de algum serviço que é inerente à tua atividade e você não pede nota para ele, para você tá tudo bem, continuar assim, não vai ter problema nenhum, mas ele não vai tirar crédito, você vai estar pagando imposto a mais. Se você entende que o fornecedor ele não está querendo mudar e para você um fornecedor é essencial, você tem que entender que você vai ter que continuar assim, você vai estar pagando imposto a mais. Se teu fornecedor não vai mudar e você entende que você pode mudar de fornecedor, muda de fornecedor, porque senão você vai continuar pagando imposto a mais. Certo? Então, esse é um ponto fundamental. Além de o fornecedor estar em dia com os impostos, né? Então, na verdade, o governo está passando a obrigação de monitorar os impostos dele para gente empresários, tá? Tô falando agora como empresário. Porque se eu tenho um fornecedor que não paga impostos, eu não vou ter crédito. Eu vou continuar cobrando, eu quero continuar cobrando com ele, bacana. O governo tá nem aí. Você está pagando imposto a mais. Entendeu? No dia que ele pagar, você tem aquele crédito. Mas vamos lá, gera crédito também, máquinas e equipamentos, mas só a parte da depreciação. Depreciação o que é, para quem não sabe? Você comprou um bem de 100 mil reais, um carro de 100 mil reais, um carro para a empresa. Um carro desde que seja inerente à atividade, tá? Tem gente que às vezes quer comprar um carro de luxo para a empresa, tá, tudo bem, vai comprar em nome do CNPJ, vai ter o desconto lá, vai pagar o imposto quando vender, não é inerente à atividade, não vai ter crédito. O crédito é através da depreciação. Um carro ele deprecia contabilmente, aqui na nossa estruturação contábil, 20% ao ano. E cada bem ele tem uma depreciação diferente. Máquinas normalmente são 10% ao ano. Imóveis, a empresa tem um imóvel próprio, é 4% ao ano. Equipamento de computação, se eu não me engano, são 20% ao ano. Então, esse percentual ao ano, a gente transforma ele em mês. 20% dá 8,33, se eu não estou enganado. Esse 8,33% ao mês daquele bem se transforma em crédito. E aí esse percentual é abatido mensalmente do imposto. Pelo período de vida útil do bem estipulado pela própria Receita Federal. Cada bem tem um período de vida útil, que é justamente a transformação nesse percentual. O carro é 20% porque ele tem um período de vida útil de 5 anos. Então é 20% ao ano. O que não gera crédito? Uma coisa que eu acho que quase ninguém faz, né? Despesas pessoais, em nome da empresa. Tem despesa pessoal dentro da empresa, a Receita falou, tenha, você pode ter outros problemas, mas crédito você não vai ter. Despesas que não são relacionadas à atividade. E aí eu vou dar um exemplo. Você faz uma confraternização da empresa. E você confraternização, eu dei um exemplo, vou seguir esse exemplo, mas dei um exemplo até complexo. Se você faz uma confraternização e a confraternização é dentro da empresa, alguns gastos, exceto bebida alcoólica, pode gerar crédito. Se você faz a confraternização fora da empresa, não gera crédito. Compras do Simples Nacional, vai gerar um crédito bem irrisório, se ele for simples puro. Se ele for simples híbrido, gera o crédito normal. Operações que são isentas, ou alíquota zero. Se você está comprando algo que para aquele teu fornecedor aquilo ali é isento, ou alíquota zero, ou monofásico, ou tem uma tributação reduzida a 60%, a 30%, você vai ter, ou não vai ter crédito, ou vai ter um crédito reduzido. O crédito que você tem é exatamente o que ele vai pagar. E algumas aquisições, aí uma lista imensa, eu não vou conseguir colocar aqui, que são
considerada como consumo pessoal, por mais que sejam inerentes, sejam da empresa, são consideradas pela Receita Federal como consumo, pela Receita Federal não, pela lei do IBS e do CBS, como consumo pessoal. Isso também não vai gerar crédito, tá? Então é um cuidado também que vocês vão precisar ter com o tipo de despesa que você tem, se gera crédito ou não. É por isso que eu falei, se por algum motivo vocês não têm nota de tudo, a gente precisa colocar vocês no simples puro, porque a gente não consegue ter uma avaliação mais correta. Se vocês têm nota de tudo, a gente avalia, mas vocês precisam indicar para a gente como é o cliente de vocês, para daqui a pouco não deixar no simples puro e vocês perderem cliente. Vocês precisam acionar as meninas aí em relação a isso, da fiscal, tá? E a gente tem isso até 30 de dezembro. Imaginando-se que o sistema da Receita Federal é horrível, existe dificuldade de acessar várias vezes por dia, que existem problemas adversos, né? Falta de energia, cai a internet, apesar de que a gente tem 2 links de internet aqui justamente para evitar isso, mas às vezes acontece problemas. A gente não pode deixar para 30 de setembro, pelo amor de Deus, a gente tem que... as meninas vão passar um comunicado para vocês, a gente vai estipular a data de 15 de setembro. Se 15 não for dia útil, no primeiro dia útil, depois do dia 15. Porque se você vem com informação nova para a gente avaliar, a gente não vai ter tempo de avaliar. Perfeito? Então, vocês precisam passar isso para a gente o mais rápido possível. Elas devem estar expedindo esse comunicado para vocês na próxima semana. Até aqui, está todo mundo na mesma página, todo mundo entendendo direitinho. Alguém tem alguma dúvida que queira bater um papo antes de a gente avançar? Tá tudo legal? Bacana. Vamos seguir então. Vamos lá. O financeiro de vocês, se vocês têm alguém específico para o financeiro, se vocês têm alguém específico para o setor de compras, essas 2 pessoas são a mola mestre para que vocês sempre paguem o menor imposto possível. Por quê? Porque o sistema, o setor financeiro de vocês, ou o setor de compras, a pessoa que seja responsável por compra, é o primeiro ponto, ela precisa estar alinhada, entender qual é o regime tributário do teu fornecedor, seja do grande ao pequeno. Mas eu compro água mineral na mão do tiozinho ali que vende mais barato. É aquela escolha que eu falei para vocês. Ou vocês procuram alguém que vende água mineral e te dê nota. Água mineral é commodity, é igual em qualquer lugar. Ou vocês vão ter que saber que vocês não vão ter o crédito. Quem cuida disso? Quem se preocupa com as compras, ou o setor financeiro. Ou ambos, em alguns casos, tá? Então, vocês precisam se preocupar com o regime tributário, tá, do teu fornecedor. Vocês precisam se preocupar se ele está pagando os impostos em dia. Se ele não está pagando os impostos em dias, ele não vai gerar crédito. E aí, uma observação: do mesmo jeito que isso vale para a preocupação que vocês precisam ter com fornecedores de vocês, para aqueles que prestam serviço para a PJ, vocês precisam ter a mesma preocupação com a empresa de vocês, tá? A questão da regularidade fiscal. Porque se vocês não pagarem, vocês não vão gerar crédito para o seu cliente. Se você não vai gerar crédito para o seu cliente, em algum momento ele vai perceber. Que aí é onde entra a contabilidade. É onde entra o nosso serviço aqui. Está alertando vocês. Olha, a gente tem aqui uma relação. A gente aqui vai fazer isso, quando começar a ficar disponível essas informações. A gente tem aqui uma relação de fornecedores de vocês que não te geram crédito. Avalia para ver se vale a pena continuar comprando com eles. O financeiro tem que estar olhando para poder ver se o fornecedor está tudo em dia, ou não está mantendo tudo em dia, ou não está mantendo tudo em dia. Tem o financeiro. Imagina que o financeiro dele, se quiser fazer uma coisa bem alinhada, vão fazer a mesma coisa. Tá? Como é que olha se está tudo em dia ou não? É simples. Tira uma certidão negativa. É o primeiro ponto. É a forma mais fácil.
A gente sabe que a certidão negativa, às vezes, é falha. Mas quem vai estar administrando isso é a Receita Federal. E a certidão negativa que tem menos falha é a da Receita Federal. Existe, falha existe, mas é que tem menos. Se fosse a municipal, nossa senhora, era o caos. Sai tanta certidão negativa aí do município, sai tanta certidão negativa aí do FGTS com débito, infelizmente. Com o FGTS digital a coisa está mudando, mas ainda tem uma coisa antiga. Então, isso vocês precisam ter muita atenção, senão isso vai impactar diretamente na empresa de vocês, tá? Vai impactar diretamente no caixa de vocês, que isso é o mais importante. Porque vocês vão estar tendo a retenção do imposto de forma integral, dos 27,91%, e não vão estar tendo o aproveitamento do crédito, porque vocês vão estar pagando esse valor para o fornecedor. Perfeito? Tem um detalhe que eu quase esqueço. O que é que também vai fazer o split payment não te garantir que você tem uma tranquilidade com o fornecedor que o imposto dele está sendo pago em dia? Porque, infelizmente, ou felizmente, eu ainda não tenho essa opinião, a Receita Federal deixou optativo para as instituições adquirentes, que são as instituições de pagamento, os bancos, as administradoras de cartão, em que eles podem aderir optativamente ou não. Eu acho que todo mundo vai aderir. Por quê? Tem um artigo na lei, a lei é enorme, tá, gente? Eu não sei toda de cabeça ainda não. A gente vai estar estudando todo dia para poder estar entendendo ela melhor. A lei e o regulamento são enormes. Mas tem um artigo na lei que é da responsabilidade solidária. E ele fala o seguinte: se por acaso você que é responsável por reter o imposto, o teu consumidor, né, para quem você destinou o valor, não pagou imposto, você, administradora de cartão, você, instituição de pagamento, você, banco, você é responsável também pode ser responsável também por esse imposto. Então, com isso, eu acho que todos vão aderir. Talvez não façam adesão imediatamente se os sistemas deles ainda não estiverem bem adaptados. Mas eu acredito que com isso todos façam adesão, tá? Agora eu acho que vem para alguns a melhor parte, né? Foram criados algumas reduções, alguns benefícios para algumas categorias específicas. Eu acho que para aqueles que conseguiram ter um lobby maior dentro do Congresso, né? Eu acho que tudo funciona, infelizmente, no Brasil dessa forma. Então, existe a alíquota zero, principalmente para cesta básica tudo é zero. E aí, eu acho que o pessoal que a gente tem aqui do ramo de supermercado não está aqui, não. Mas como vai ficar gravado, eles vão assistir. Para o ramo de supermercado, em alguns pontos vai ser um benefício, em outros não. Porque, por exemplo, o alho vai entrar dentro da isenção, que antes não era. Tinha que pagar. Para alguns produtos vai ser bacana. Então, cesta básica, medicamentos essenciais, existe uma lista do governo, uma relação. Se tiver dentro deles, também é isento. E aí o ponto mais difícil, produtos voltados para baixa renda. Eu não sei ainda como é que o governo vai identificar se você está pagando, aquele produto está sendo destinado para baixa renda ou não. Acredito eu que deva ter existe o cadastro de baixa renda e eles devem fazer uma vinculação, como o split payment vai funcionar de forma automática, eles vão procurar se está lá com baixa renda, não tem imposto. Se não está, tem. Agora, como é que vai funcionar isso na prática, a gente precisa esperar para ver. Redução de 60% naquelas alíquotas, o 27,91 ou o 9,21 imediatamente. Área de saúde, hospitais, clínicas, consultórios. As empresas que vendem dispositivos médicos também vão ter essa redução de 60%. Aí, Emily, está respondida a tua pergunta, em parte, como eu acho que talvez o plano de saúde, ele talvez não se preocupe muito com o teu regime, porque ele vai ter essa redução, tá?
A parte de educação, a agropecuária tem um lobby muito forte, então conseguiu 60%. E alimentos para consumo humano. Isso aí também existe um artigo especificando quais são esses alimentos. Então, isso aí é uma coisa que precisa, para cada área, tem que ser uma análise específica. Redução de 30%. As profissões intelectuais regulamentadas, né, os médicos, advogados, engenheiros, contadores, eles têm essa redução, e o serviço de transporte coletivo. Tá? Os combustíveis, quase eu esqueço, combustível, telecomunicações, eles vão ser monofásicos. A parte boa, eu acho que o nosso cliente de transporte também não está. A parte boa é que, mesmo ele sendo monofásico, quando é monofásico é quando encerra a fase de tributação. Se tem algum cliente aí que tem essa monofasia, vai entender. Ele paga mais caro para o fornecedor e não paga na venda. Então, a transportadora, mesmo quando comprar o combustível que vai abastecer seus caminhões, eles não pagam imposto quando compram o combustível, ele vai ter direito ao crédito integral. Isso vai ser bom porque isso estava sendo uma preocupação para as transportadoras. Tá? E é uma preocupação para todo mundo, porque se a transportadora pagar mais imposto, aumenta o frete. Se aumenta o frete, aumenta o teu custo. Seja você comércio, seja você serviço, seja você indústria. Perfeito? E não aumentando esse custo nesse ponto, você garante que pelo menos o custo do produto seja o mesmo. Lembrando que o fornecedor naturalmente vai aumentar o imposto, porque ele vai ter que colocar, vai aumentar o preço, porque ele vai ter que colocar o imposto, os 27,91, se não tiver nenhuma redução. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte, ou até aí? Tudo legal? Então vamos seguir. Tem algumas situações que a gente vai ter que se preocupar, tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, essa parte é uma parte muito técnica, mas um deles é o cancelamento de nota. Eu estava até falando com o Michele há pouco, antes da gente entrar, justamente sobre isso. Vocês da área do serviço, principalmente da área do serviço de saúde, vão ter que ter uma preocupação muito grande. Primeiro, vocês podem cancelar nota? Podem cancelar nota. Vai ter problema? Depende. Foi um cancelamento de nota por um erro, um cancelamento de nota porque não era para ter emitido, emitiu em duplicidade, ok. Na verdade, o fato gerador da nota, que é a prestação de serviço, para quem é comércio, o fato gerador da nota é a entrega da mercadoria, ele não existiu. Então, ok, dá para cancelar a nota. Agora, não, eu vou cancelar a nota porque você emitiu no meu nome e eu não quero, eu quero que emita em nome de minha esposa, porque eu não faço imposto de renda e minha esposa que faz. Existem dois problemas aí. Primeiro, o fato gerador já existiu, então não poderia emitir, não poderia cancelar. Está sujeito a uma multa de 33% a 66%, vai ser variável. Segundo, esse para mim é o mais grave. Se você recebeu da pessoa a nota tem que ser emitida no nome da pessoa A. E o split payment vai entregar isso. Se você emite a nota em nome da pessoa B e o split payment foi tratado com a pessoa a Receita Federal pode entender isso, pode aplicar a multa, pode aplicar outros tipos de multa, de penalidade, porque você não está emitindo a nota para a pessoa certa. Tá? Então isso aí é muito importante. Agora, se você cancela a nota, vai lá para o final, você vai ter que emitir, eu não vou entrar nessa questão de nota de débito ou crédito, é um detalhamento muito técnico, mas para você, se você emite a nota, você emitiu a nota, já pagou, o imposto foi retido no split payment, você vai cancelar a nota por algum motivo, não vou nem botar cancelamento de nota, porque nesse caso talvez seja até mais difícil. Não foi entregue a mercadoria teve um problema, a mercadoria foi roubada, teve que cancelar a nota. Pronto, achei um motivo. Se você vai cancelar a nota, tem que ter cuidado, porque para você ter direito ao crédito, você vai ter que emitir uma nota de débito, de crédito, e teu fornecedor vai ter que aceitar, senão não vai ter crédito. Tá? Porque o imposto já pagou. Para fazer devolução, vocês vão ter que ter muito cuidado também.
A gente vai estar passando todas as orientações técnicas, as pessoas que emitem notas vão ter que ter cuidado com relação a isso, o setor financeiro vai ter que ter um cuidado muito grande sobre isso. Eu não vou entrar mais nessa área, porque é muito técnica, e a gente vai perder muito tempo para falar sobre vários casos. O importante é, tem que ter cuidado, quem emite a nota tem que ter cuidado, o setor financeiro tem que ter cuidado, e precisa seguir toda a normatização, senão vocês vão ter problema. Perfeito? Vocês não vão ter direito ao crédito, ou vão ser penalizados. Perfeito? Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês entenderem, tá? Como é que vai funcionar. O primeiro do comércio. E aí, quando eu boto essa mercadoria de 100 mil, eu estou falando que é o seu custo, mais a sua margem. Aí não tem imposto. Se o seu custo mais a sua margem é 100 mil, o imposto vai ser 27.910. E o cliente vai pagar 127.910. Tá? O cliente não, desculpe. Você comprou por 100 mil, eu passei invertido. Se você comprou por 100 mil, teu fornecedor, o custo dele, a margem dele é 100 mil, você vai pagar 127.910. Esse 27.910 vai ser um crédito seu, que você só vai ter direito quando seu fornecedor pagar esse imposto. Você está vendendo por 150 mil esse mesmo produto. Você vai cobrar 191.865. Porque 41.865 é imposto. E aí a conta do débito e do crédito, para quem é simples e não está acostumado com isso, para quem é do comércio e é do ICMS, está mais acostumado com isso. É a conta do débito e do crédito. Ora, se na hora que eu já paguei, já foi lá no split payment, mas eu já paguei 41 mil, né, já foi retido. E quando eu paguei para o meu fornecedor foi 27.900, na verdade meu imposto é 13. E é aqui que você descobre realmente a sua margem, ou desculpe, a sua alíquota de imposto real. E eu não estou nem falando aqui de outros créditos, tá? Não estou nem falando de outros créditos que você possa ter direito, para ser mais simples. No serviço, você não tem custo de mercadoria, mas você tem uma receita de 200 mil, 55.820 é de imposto. Então, na verdade, sua venda foi de 255.820. E se você tem um crédito aí, totalmente aleatório, de 8 mil, isso vai ser abatido do seu débito. O serviço vai ser quem vai sofrer. Eu vou sofrer pra caramba. Porque o meu grande custo é folha de pagamento. E a folha de pagamento não entra. Então minha margem e meus impostos vão aumentar pra caramba. Quem está dentro dessa linha aí, que a folha de pagamento é o que mais pesa, infelizmente vai sofrer. O serviço que não tem muita despesa, infelizmente vai sofrer. Perfeito? E o Simples Nacional, que está no híbrido, também botei um modelozinho aí. Olha, ele teve um faturamento anual de 1.200.000, né? Então, na verdade, ele gerou 1.534.920. Isso vai de crédito. Qual é a diferença dele? Ele vai ter o crédito que vai ser aproveitado para ele. Esse crédito aí ele é gerado para o fornecedor. Para o Simples Nacional, ele está dando isso para o fornecedor como um benefício, vamos dizer assim, porque ele vai ser abatido do imposto dele. Tá? E aí é a análise que a gente vai ter que depois fazer com calma, tá? Se você mantém uma relação B2B com outras empresas, é uma história. Se você mantém uma relação com pessoa física, é outra história. Perfeito? Bom, esses são os grandes desafios que vêm aí para vocês, tá? Eu tô vendo todo mundo calado, eu tô com medo se ninguém tá entendendo nada, ou se tá todo mundo entendendo tudo, ou tá todo mundo assustado. Eu, sinceramente, eu tô com medo, porque ninguém tá perguntando nada. Aí eu já tinha, enquanto estava fazendo isso, eu tinha gerado várias dúvidas aí. Eu tô falando da minha empresa, tá? Eu já tinha pensado, pô, mas como é que vai funcionar isso ou aquilo? Como é que vai ser? É interessante vocês estarem tirando dúvidas, tá? Esses são grandes desafios que vocês vão ter, tá? Cadastro de produto. Tá, Pedro, se a contribuição social, Pedro, o imposto de renda, ela se mantém, ela não entra na reforma. Tem três coisas que não entram na reforma aí, são os impostos normais. A contribuição social, né, que são impostos, e o imposto de renda, que são impostos trimestrais, para quem é lucro presumido ou lucro real, ou para quem está no Simples e já paga ele embutido,
e o INSS sobre a folha. Existe a promessa, depois dessa reforma tributária, vir uma reforma tributária sobre a folha de pagamento. Tá? Existe essa promessa aí. Agora, a gente está em ano eleitoral, a gente não sabe quem vai ganhar, a gente não sabe qual é o Congresso que vai entrar, o Congresso vai ser renovado, o Senado, parte do Senado, pelo menos, né? 2/3 do Senado vai ser renovado, então a gente não sabe como é que vai ser isso. Mas existem essas expectativas. Cadastro de produtos, vocês precisam se preocupar. Gestão de fornecedores, você precisa se preocupar. Fluxo de caixa, vocês precisam se preocupar. Porque a gente está acostumado a vender, alguns, né, estão acostumados a vender, recebe o dinheiro do imposto, porque o imposto até então é por dentro, ou quem continuar no Simples vai continuar por dentro, no Simples puro. Trabalha com aquele dinheiro do imposto no mês, porque o imposto só vai vencer, na verdade, no mês seguinte. E muitas vezes o imposto que você paga no mês seguinte é proveniente de uma venda que você realizou no mês seguinte. Então, se você não tem um fluxo de caixa hoje, ou você não tem um fluxo bem alinhado, você vai precisar se preocupar em ter. Porque você que tem o caixa bem curtinho vai sentir, infelizmente, tá? Quem trabalha com licitação tem uma notícia boa. O imposto não vai ser retido. Eu acho que Rene entrou aí, né? Não lembro se mais alguém trabalha com licitação que esteja aí. O imposto não vai ser retido na hora que você emitir a nota, não. Vai ser retido quando o Estado te pagar. Eles fizeram essa mudança que, para quem trabalha com licitação, vai ser uma salvação. Você, hoje, se você está no Simples ou se você está fora do Simples, você paga no mês seguinte, né? E às vezes você recebe muito tempo depois. Às vezes nem recebe, ou meses, anos depois. E agora não. Agora só quando você receber. Se você receber parte, né, você vai ter que emitir uma tal de uma nota de débito para poder alinhar com a nota de empenho, o pagamento, e você vai pagar o imposto de acordo com o recebimento. Quem recebe multa e juros, vai pagar IBS e CBS sobre multa e juros. Tá? Se a gente tem alguém aqui que tem esse tipo de situação, vai ter que se preocupar agora que vai ter que pagar imposto. E vai ter que tirar uma nota de débito disso. É onde entra o financeiro aí, principalmente aí. Tá? Vai ter que ter bem alinhada aí a pessoa do financeiro, porque vai ser obrigado a ter essa nota de débito para poder gerar o imposto. E se não gerar nota de débito, não gerar imposto, depois vem a continha da Receita Federal. Tem uma coisa que eu não falei que é muito importante, tá? Na verdade, com a instituição da reforma, a instituição do split payment, a ideia do governo, e vai acontecer isso com o split payment, é acabar praticamente a sonegação. Na teoria, só vai ter sonegação do que você receber em dinheiro. Na teoria, porque eles já estão trabalhando em cima disso. Tá? Inclusive, uma das alternativas era a criação do Drex, né, que era o dinheiro virtual em substituição da moeda. Era para isso. O Banco Central barrou e aí estão trabalhando em outras alternativas. E aí, para quem não emite nota de tudo, que eu acho que é quase ninguém, mas para quem não emite nota de tudo, você vai ter dois problemas. O fato de você emitir ou não emitir nota não vai fazer com que você deixar de pagar o imposto, você vai pagar o imposto do mesmo jeito, e você vai ter uma penalidade porque você não está emitindo nota, inclusive com possibilidade, isso está previsto, com possibilidade de bloqueio de PIX, porque você não está emitindo nota. E a Receita Federal sabe o que você está faturando, porque ela já está segurando lá pelo split payment. Então, é um cuidado que vocês vão precisar ter caso alguém se enquadre nesse ponto. Ter o cuidado da emissão de nota de tudo, ter o cuidado com o cadastro de produto, ter a gestão de fornecedores, tá? Ter bem alinhado, saber, conhecer todos os fornecedores de vocês. Vou só voltar um pouquinho para explicar rapidamente. O cadastro de produtos, vocês têm que estar muito bem alinhados. As meninas, para quem já precisava fazer, já passou para todo mundo o que precisa fazer nos produtos. Para comércio, indústria, é pior. Tá? É pior. E para quem não está, elas já vão começar a passar também para vocês irem se alinhando.
Tudo tá no cadastro de produto precisa estar bem alinhado para até não ter nota rejeitada, tá? A gestão de fornecedores, você precisa conhecer os fornecedores, conhecer o regime tributário dos fornecedores, saber o tipo de crédito que ele te gera, saber acompanhar se de fato ele paga os impostos dele. Fluxo de caixa é fundamental para você ter solidez financeira. Licitações é uma casa à parte, multa e juros, vocês precisam estar com o financeiro bem alinhado. Nota de débito e crédito é uma coisa que só para quem precisar, mas vai ter que estar alinhado com o sistema de vocês também, como gera essa nota de débito e crédito. A partir de janeiro de 2027, isso vai estar valendo. Tá? Então não dá para deixar para dezembro ver tudo isso. Se deixar para ver, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É uma coisa que vocês precisam ver com o sistema de vocês. Eu sei que é prática de muitos sistemas falarem que é com a contabilidade e quase nada disso aí é com a contabilidade, infelizmente. Cadastro de produto, a gente vai passar a listagem, né? E vocês precisam ver com o sistema o que fazer, como o sistema pode ajudar. Para quem mexe com serviço, o serviço é mais fácil, é mais simples, só que aí vai ter uma mudança que a gente vai precisar entender como é. Alguns mexem com serviço e emitem por sistemas próprios. Tranquilo, os sistemas vão se adaptar, vai ter que fazer os ajustes também por causa do sistema. Aqueles que mexem com serviço e emitem notas direto no portal da prefeitura. Vai chegar o momento, ainda esse ano, me parece que pelo cronograma é outubro, se eu não estou enganado, que vai ser obrigado a emitir pelo portal nacional. Como é que vai funcionar isso? As prefeituras vão manter um link lá, vão espelhar o portal nacional como algumas estão prometendo fazer? A gente precisa esperar para ver, tá? Mas mudanças vão ter também para vocês. Perfeito? E aqui tá como é que a gente pode ajudar, tá? A gente, independente disso aí que eu vou mostrar, mas a gente está aqui para poder passar todas as informações necessárias, fornecer todas as informações que vocês precisem para ajustar. Mas também a gente pode ajudar através de uma consultoria em cada uma dessas áreas. Na parte de gestão de produtos, na parte de multa e juros, gestão de créditos, nota fiscal de débito e crédito, fluxo de caixa, a parte de licitação e o cadastro de produtos. Inclusive, a gente está tentando adquirir uma ferramenta onde a gente disponibilize para quem contratar a consultoria. Infelizmente, é para quem contratar, porque essa ferramenta vai ter um custo e não vai ser barato. Uma consulta do cadastro de produtos para facilitar. Você vai procurar o produto específico e ele vai te ramificar os itens que você vai precisar se preocupar no teu cadastro de produtos, tá? Então, a gente consegue, quem achar que faz sentido, é só entrar em contato com a gente e a gente consegue fazer essa consultoria é pegar na mão mesmo e tá ajudando diretamente para poder, cada ponto desse, vocês estarem conseguindo fazer. Quem não quiser, não puder contratar a consultoria, a gente vai estar fornecendo as informações, como sempre a gente forneceu, para vocês terem acesso e estarem também ajustando, tá? Aí vai ser a critério de cada um. Precisa contratar a consultoria completa? Não, vocês vão contratar da forma que vocês entenderem. Eu não preciso nem de tudo. Para que eu quero tudo? Tá? Mas o mais importante é vocês entenderem que é um trabalho que vocês não vão conseguir fazer sozinho, sem pelo menos a informação nossa, isso é óbvio, e essa informação nossa, independente de qualquer coisa, a gente vai passar. A gente já passou para aqueles que já precisavam estar, né, porque esse prazo de 3 de agosto, na verdade, já tinha sido avisado há muito tempo, a gente já tinha passado para os clientes que se faziam necessário, mas, infelizmente, nem todos a gente sabe que conseguiram. Alguns por dificuldade do sistema, alguns porque o sistema não conseguiram se adaptar. Ou não é tão simples de manusear. Vocês precisam estar alinhados com o sistema de vocês, vocês precisam estar alinhados com a contabilidade. Eu só não coloquei aí, desculpe, faltou, o item 8, agora que eu percebi. Precificação. Esse é um ponto que eu percebi que eu não coloquei em lugar nenhum. Precificação, ainda bem que eu me atentei, é um maior ponto que vocês precisam analisar.
com certeza o preço de vocês vão ser diferente. O preço de vocês já está embutido um percentual que vocês cobram hoje. Vocês nem sabem qual percentual que na prática vocês vão ter. E, na verdade, o que vocês têm que fazer vou dar um exemplo hipotético aqui. Olha, se o preço de vocês é 100, eu tenho 8% de imposto em cima desses 100. O imposto hoje ele é por dentro. Então, na verdade, tirando o imposto, eu estou cobrando 92. Só que eu cobrando 92 hoje, meu cliente final não vai pagar mais 100, porque vai ser 92 mais 27,91% se eu não me enquadrar em nenhum tipo de redução ou isenção. Se eu continuar cobrando 100, na verdade, eu vou estar agregando esse 8% à minha margem, seja ela qual for, porque vai ser 100 mais 27,91. Se eu pegar os 100 e tirar os 27,91, eu estou queimando a minha margem, talvez o meu custo. Então vocês têm que entender muito bem qual é o preço de vocês têm que entender muito bem qual vai ser o novo preço sem o imposto, e esse imposto vai ser agregado por fora. Se vocês não reduzem o preço, não vou reduzir o preço não, eu vou continuar cobrando meus 100 e o cliente vai estar pagando esse valor a mais. Como é que vai estar praticando o teu concorrente? Se teu concorrente estiver reduzindo, ele vai ter um preço mais atrativo. Agora, se hoje você nem conhece a composição do seu preço, isso já é um problema. E essa precificação também está englobada aí nessa consultoria, tá? Para quem entender que faz sentido também. Para quem entender que consegue fazer isso de uma forma autônoma, tranquilo, ótimo, parabéns, o importante é fazer. Vocês precisam entender produto por produto o preço de vocês até 31 de dezembro, porque 1º de janeiro isso tudo já tem que estar formatado. 1º de janeiro a maioria das coisas não funciona, a maioria de vocês não funcionam, alguns sim, mas eu não lembro esse ano como é, dia 2, dia 3, no primeiro dia útil, a venda já vai ter que estar com os produtos todos cadastrados certinho e a precificação tudo certinho. Michele, o simples, se você for modelo híbrido, você precisa se preocupar com isso sim. Se você for modelo tradicional, não, porque você vai continuar pagando da mesma forma. Foi essa boa pergunta, porque aí a gente esclarece. Quem continuar com o modelo tradicional do simples não vai ter essa preocupação. Mas quem continuar com o modelo tradicional e não souber sua precificação, você já tem um problema, independente da reforma tributária. Você não sabe a margem que tem, você não sabe quanto você pode dar de desconto, quanto você pode queimar de margem. Perfeito? E isso é importantíssimo. Então é isso, pessoal. É dessas formas que a gente pode ajudar vocês. É isso que vocês precisam fazer, principalmente. O que vocês precisam agora é fazer, perfeito? Como eu falei, a partir da próxima semana, para todos, sem exceção. As meninas já vêm passando comunicados aí ao longo do tempo, mas para todos, sem exceção, elas vão passar um comunicado das preocupações com os cadastros que vocês precisam ter. Tá? Vocês que são simples, precisam, mais rápido possível, estar indicando para a gente a realidade de vocês. A gente tem aqui um simulador, onde através desse simulador, com algumas informações que vocês forneçam para a gente consegue idealizar qual é o melhor caminho, porque eu confesso para vocês, fazer na unha não daria tempo, é impossível você fazer uma análise na unha de todos os clientes, crédito por crédito, situação por situação, é humanamente impossível. Então a gente criou um simulador. Com esse simulador, nós vamos te dar a possibilidade de ser mais assertivo. Mas não adianta, esse simulador não tem custo nenhum, tá? Só até nada. Vocês vão passar a informação para a gente vai simular e vai te sinalizar qual é a melhor opção. Se vocês não passarem nada, a gente vai pegar em cima das informações que a gente tem aqui. O grande problema é que são informações que podem não ser muito assertivas.
Se tiver diferente a informação que vocês têm para que a gente tem, possivelmente é porque ou vocês não estão entregando todas as notas para a gente, ou vocês não estão tendo nota de tudo. Vocês devem ter percebido que de uns meses para cá, todo começo de mês, as meninas, eu acho até que é a Daniela que está fazendo isso, está pedindo as notas fiscais de serviço. Não é à toa. Primeiro, porque é obrigado, a gente precisa contabilizar. Segundo, é para a gente analisar. A gente consegue identificar qual é a real despesa com serviços prestados, tomados. Se não manda, a gente não tem essa informação. Me explica melhor sobre o que precisa o quê, em relação ao quê que você tem dúvida, se a gente vai sinalizar. Porque a gente vai estar sinalizando um monte de situações, tá? Mas seria o que essa tua dúvida? Vocês vão precisar sinalizar o que precisam. O que é que a gente vai sinalizar? Enquanto você não escreve, quando escrever aqui, eu respondo mais diretamente. Na verdade, Fernando, seria você falou que para a gente mandar as informações para vocês. Certo. Então, eu gostaria de saber que informações é essa? Se é também para o... Eu entendi que também é para o Simples. Olha, independente, faz um favor, só muta tá dando um retorno no microfone. Ok. Aí, se você quiser falar, até abre de novo, por favor. Independente de você continuar no Simples ou não, no Simples padrão, no Simples tradicional ou não, a gente precisa ter acesso a todas as notas de despesas que vocês tenham. Todas. As que vocês não pedem, comecem a pedir. Por quê? Porque se a gente identificar que precisa mudar, que pode mudar, que você vai ter uma vantagem tributária, a gente consegue te acionar. A gente consegue ter esse norte. E se a gente não tem aqui, a gente vai errar na identificação, a gente vai errar no planejamento. Então, é muito importante. Olha, vou continuar no Simples, não vou me preocupar com o que para despesa, se preocupa, por favor. Na verdade, é um favor que vocês estão fazendo a vocês mesmos, porque a gente vai conseguir ter as informações fidedignas, e com informações fidedignas, a gente consegue ser mais assertivo. Infelizmente, talvez eu já tenha dito para alguns aqui, o planejamento tributário que é feito, ele assim, às vezes eu não queria usar essa palavra, mas não está me vindo outra, às vezes é um tiro no escuro, porque você está planejando em cima de informações que já passou, em cima de uma idealização de crescimento que você está tendo, de uma mudança que você está tendo. Mas pode ser que essa mudança não se efetue da forma que você imaginou, e pode ser que o que aconteceu no ano passado não se repita da mesma forma. É onde sempre o planejamento tributário pode furar. Nem sempre, infelizmente, a gente consegue ser assertivo, porque a gente está idealizando situações futuras. Mas é a única forma que existe, não existe outra forma. Qualquer outra forma é mágica, adivinhação, sendo muito sincero para vocês. A forma mais assertiva é entender qual é a visão da sua empresa, de planejamento da sua empresa para o ano seguinte, o que é que se espera de crescimento, o que é que você vai agregar de serviço, o que você vai agregar de produto, o que você vai agregar de despesas, e enxergar como foi no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Aí é a forma mais assertiva. Perfeito? E a gente só consegue fazer essas coisas se a gente tiver todas as informações. Perfeito? Mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Não é fale agora ou cale-se para sempre, mas esse é um bom momento. Eu acho que está todo mundo entendido. Quem tiver tomado susto, quem tiver querer entender um pouquinho melhor sobre o seu segmento, é só procurar a gente, pode me procurar, pode procurar as meninas aí no setor fiscal, tá? Que elas vão conseguir estar passando mais para vocês. Talvez nesse ponto a pessoa mais indicada seja até a própria Dayana.
para quem é atendido por Rebeca, para quem é atendido por Laís, elas vão conseguir ajudar também. Mas Dayana é a pessoa que tem mais se aprofundado, ela é a pessoa que, quando tem, no sábado passado, estava eu e ela em um treinamento lá em Salvador, então é quem eu carrego, infelizmente não dá para levar todo mundo, mas é quem eu carrego para poder estar tá sendo treinada e difundindo junto comigo esse conhecimento com as outras da equipe, tá certo? Mas podem procurar elas. Se vocês entenderem, eu já tenho, só para poder vocês entenderem até como faz sentido, eu já tenho 3 clientes, eu lancei essa consultoria tem pouco tempo, mas alguns já estavam muito, eu deixei para poder falar agora, mas estavam muito avechados, queriam logo, precisavam logo, porque as operações são também muito mais complexas e vou te falar, isso está fazendo muita diferença em quê? Agilidade do processo, tá? A gente não consegue fazer uma consultoria dessa para todo mundo, porque a gente não tem, a forma que a gente vai fazer é entregando um produto de qualidade para todo mundo. Então, quem conseguir fechar mais rápido, consegue ter mais rápido. E os outros a gente vai fazer na medida da disponibilidade também, infelizmente, tá? Eu queria ter um produto para todo mundo, mas tem para poder atender a grande maioria rápida. Eu sei que tem para muitos também não vão fazer sentido. Para muitos não vão fazer sentido. Perfeito? Então, se ninguém tem mais dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês por um dia de quinta, um dia de cansaço, terem participado. A gente pretende fazer mais, tá? Ah, mais importante, desculpe. Eu queria alertar vocês que tudo que eu passei aqui é um retrato da legislação que existe hoje. Amanhã pode ser alguma coisa que mudar algo que eu falei aqui, tá? Então, não se prendam isso com uma verdade absoluta até 31 de dezembro de 2027, porque sim, tem muita coisa para sair e, infelizmente, as coisas que já existem também estão mudando. Perfeito? Então, obrigado mais uma vez. Eu vou parar aqui a gravação. Um minutinho, gravação, pronto.